Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor se encontra no livro de Josué, no capítulo 24, no verso 14. Se os irmãos quiserem acompanhar, os irmãos podem acompanhar do lar dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixaremos ao Senhor para servir a outros deuses. A palavra do Senhor, irmãos, ela vem tratando sobre a renovação da aliança. Aí, a palavra do Senhor, ela nos lembra, ela traz uma reflexão sobre o que nós temos escolhido em nossas vidas, o que a gente tem do que a gente tem se aproximado. Será que é da idolatria? Será que é do mundo? Será que é do Senhor? Muitas das vezes, nós deixamos de adorar a Deus para adorar as coisas do mundo. Muitas das vezes a gente não está pulando no show de um cantor, mas às vezes a gente está aos olhos ocultos dos irmãos. A gente está assistindo, muitas das vezes, como teve a Copa do Mundo, tinha pessoas que estavam assistindo futebol, às vezes trocando adoração de estar na casa do Senhor para ver coisas que não é de Deus. Aí a palavra do Senhor nos alerta: será que nós estamos dispostos a sofrer pela obra do Senhor, ou a gente está servindo a deuses que não estão vivos? A palavra do Senhor diz que a gente tem que ter uma escolha: ou a gente serve a Ele, ou a gente serve o mundo. Porque o Senhor, Ele não aceita dividir a adoração dele com o inimigo. Ou a gente é do Senhor, ou a gente é do inimigo. Porque a nossa alma, ela é do Senhor. Só que se a gente não buscar o Senhor, e o Senhor chegar ao ponto de nos rejeitar e não querer nossa alma, o inimigo vai tomar posse. Só que a gente, para estar ligado com o Senhor, a gente precisa ler a palavra do Senhor, buscar. A gente precisa estar continuamente, né, Cooperadora Valdirene, buscando a palavra do Senhor. A gente precisa rejeitar, renunciar às coisas do mundo, dizer não ao inimigo, porque o inimigo nos oferece um prato. Não é um banquete, é um prato, mas aos nossos olhos isso parece ser um prato delicioso, mas é migalhas. E o Senhor, Ele tem um banquete para nos oferecer. Só que muitas pessoas têm rejeitado porque acham o caminho do Senhor doloroso. É doloroso, mas lá no final vai ter uma vitória, uma recompensa. Enquanto o mundo, ele pode ser mais fácil, pode ser mais alegre, uma alegria momentânea. Só que o Senhor não se alegra, porque a alegria dele é nos ver regozijando na presença do Senhor. E quando a gente se serve ao mundo, a gente está perdendo a nossa salvação para ganhar condenação. E o Senhor, Ele fica entristecido, pois Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E se a gente servir aos deuses, como diz a palavra do Senhor, servir aos deuses dos antepassados, o que o Senhor vai se alegrar conosco? Pois esses deuses são idolatria, esses deuses é o inimigo lutando para enganar algumas pessoas. Só que aquele que é o servo do Senhor, temente ao Senhor, é o servo de Deus. Aquele que realmente tem o Senhor no coração, que é ligado ao Senhor, ele diz como aqui está escrito no verso 16. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixamos ao Senhor para servir a outros deuses. Quando o verdadeiro cristão ele se depara com a palavra do Senhor e vê uma mensagem dessa, ele se lembra que ele é do céu, que ele não é da terra nem do inferno. E a palavra do Senhor nos diz, muitas das vezes, a gente serve ao mundo, serve a outros deuses, para deixar o Senhor e fazer as coisas que o inimigo nos manda fazer, só que nós não devemos, porque muitas das vezes pode ter um irmão, uma irmã bem vestido, um jovem bem vestido na casa do Senhor, mas aos olhos ocultos dos irmãos
sabe Deus o que está fazendo. Só Deus pode contemplar a nossa vida, mas o Senhor está com os olhos atentos para para contemplar a nossa vida. Agora, se a gente está fora da igreja, não é só na igreja que a gente glorifica a Deus, não é só na igreja que a gente adora a Deus, que a gente dá glória a Deus, aleluia, mas é fora e dentro, como que diz a palavra do Senhor, é fora, dentro e fora de tempo. Então, se a gente está adorando ao Senhor na casa do Senhor, servindo a Ele, e no nosso colégio, no nosso trabalho, a gente está dando ouvido ao que o inimigo diz, as amizades, maus influências, dizendo, por que você está na igreja se você pode servir aos outros deuses? Às vezes o que os seus pais serviram, os deuses da terra, por que você está chorando aos pés do Senhor se você pode se alegrar com as coisas do mundo? Mas isso daí é o inimigo lutando para tirar você da casa do Senhor. É o inimigo querendo fazer você perder as bênçãos do Senhor, jovem. O Senhor, ele tem um futuro abençoado. O Senhor ele tem a promessa em sua vida, o chamado. Ele não vai deixar você perecer, mas se você for fiel a Ele. Por isso que Ele diz que nós temos que escolher os deuses ou a Ele, pois a adoração é só do Senhor. Ele não compartilha aquilo que é dele. Ele só conta os segredos para aqueles que é amigo dele. Ele se revela ao coração de quem tem realmente uma intimidade e serve ele com sinceridade e verdade. O Senhor tem prazer em contar os segredos, se revelar aos servos dele que buscam verdadeiramente e adoram o Senhor dentro e fora de tempo. Muitas das vezes no colégio, por mais que tenha perseguição, tenha luta, você fecha sua boca e você diz, Senhor, o que eu vou fazer agora? O Senhor, ele diz para nós, para entregar a Ele todas as nossas preocupações e deixar que o Senhor vai fazer algo de maior em nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que sofre perseguição pela palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que se humilha, que se ajoelha aos pés do Senhor e chora. Muitas das vezes a luta pode bater em nossa porta, mas o Senhor ele não tem nos desamparado. O Senhor ele tem nos lembrado que Ele é conosco. Quantas vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos o Senhor falar, eu sou contigo, não temas. Tenha bom ânimo, eu sou contigo, meu servo, eu estou contigo, minha serva. Não tema diante desta luta, diante daquilo que eu coloquei em tuas mãos, pois foi eu quem coloquei. Eu sou o maior na sua vida, porque você tem temido diante da luta, dos problemas. Se essa luta ela não é para te matar, é para te estruturar, sendo que eu sou maior na sua vida, porque você tem se dobrado adiante dessa luta e dizendo que não vai conseguir, sendo que eu posso fazer algo maior. O Senhor ele tem se revelado aos corações. O Senhor está voltando, e aquele que não se humilhar, aquele que não se dobrar hoje enquanto a oportunidade, naquele grande dia, eles querendo ou não, todos os joelhos se dobrarão e adorarão a Deus e confessarão que Ele é o único Deus sobre a terra e céu, e naquele dia não haverá mais oportunidade, naquele dia não haverá mais chance. Pode chorar, pode fazer o que você quiser, mas o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. Quando o Senhor te deu oportunidade, você rejeitou. Quando o Senhor te deu algo em tuas mãos para você trabalhar para Ele, uma ferramenta, você não aceitou. Agora o Senhor também não vai te aceitar, pois Ele não vai te querer, sendo que você não quis a Ele primeiro. O Senhor mesmo assim, Ele tem te amado, tem nos amado. E por que nós não queremos fazer aquilo que o Senhor tem mandado nós fazer? Sendo que é o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem nos ajuda a caminhar. Então, irmãos, que nós possamos servir ao Senhor e adorar somente a Ele. Escolher hoje viver com o Senhor e desprezar os outros deuses. Deitar fora. A palavra do Senhor quer dizer, rejeite aos deuses dessa terra, do mundo, e aceite ao Senhor na sua vida. Sirva ao Senhor, renove a tua aliança, a tua amizade, ela precisa ser renovada nesta tarde. Hoje, aproveita a oportunidade de hoje, renove a tua aliança. Se você deixou os caminhos do Senhor, volta hoje. Amanhã, quem sabe, eu não posso acordar, você não pode acordar mais, mas o que você vai apresentar naquele grande dia para o Senhor? Você vai ter algo de bom para oferecer, ou você só vai ouvir o desprezo do Senhor na sua vida? Você vai ter algo de bom para dizer, Senhor, por mais que eu fui pequeno, por mais que eu fui falho errante, por mais que eu fiz
Por mais que eu fiz na simplicidade, Senhor, mas eu apresentei e fiz o que o Senhor me mandou fazer. Assim, o Senhor te dirá que você é bem-vindo ao reino do céu. Mas e se você falar, não, eu não sou capaz? Eu também olhava para mim e dizia, eu não sou capaz, mas é o Senhor quem capacita. Se Deus te entregou algo nas suas mãos, se Deus hoje está te falando, pregue, cante, fale, evangelize e faz o que o Senhor está te mandando fazer. Se o Senhor mandou você cantar, orar por alguém, vai e ore. Quantas almas estão precisando ouvir a palavra do Senhor? Quantas almas estão precisando ouvir e conhecer o Senhor? E você tem dobrado, como que eu posso dizer? Você tem rejeitado a falar da palavra do Senhor para essa pessoa, porque você se diz que não é capaz, mas quem capacita é o Senhor. Ele diz, eu sou na sua vida, eu sou maior, eu estou contigo, vai e fale, porque naquele grande dia você não vai ser desprezado, você não vai ser rejeitado. Se você rejeitar o Senhor, você também vai ser rejeitado, mas se você aceitá-lo e fazer o que Ele manda, obedecer a palavra do Senhor, você será bem-vindo ao reino do céu. Você será uma pessoa que vai receber o galardão naquele grande dia, vai ser coroado. Vale mais, por mais que a gente sirva ao Senhor sangrando, tem espinhos nos pés, os pés podem estar sangrando, não aguentando mais andar, mas o Senhor é o que nos sustenta. Se fosse por mim, eu não estaria aqui hoje. Quantas das vezes eu já pensei em sair da casa do Senhor, mas o Senhor tem falado, eu sou maior na sua vida. Olha as promessas, olha quanto eu tenho feito por você, eu morri na cruz do Calvário, por que você não quer me servir? Eu não te obrigo, mas eu não quero ver você sofrendo no mundo, nas mãos do inimigo. Se você cair na mão do inimigo, eu te tiro. Se você cair na mão do homem, eu te tiro. Mas e se você cair na minha mão? Se você brincar comigo? Deus não é brincadeira, irmãos. Deus não é brincadeira. O Senhor, Ele tem nos falado, nos orientado que Ele é o Deus da nossa vida. E se nós rejeitar Ele, mais uma vez eu repito, nós seremos rejeitados. Se você negar Ele, Ele também vai te negar. Diante do Pai, Ele que está no céu, Ele vai nos rejeitar se nós rejeitarmos a Ele, se nós negar a Ele. Mas que nós possamos tomar a decisão hoje de renovar nossa aliança, de reatar nossa amizade com Deus e ter um relacionamento sincero, com intimidade aos pés do Senhor. Que nós possamos ser chamados de filhos, de amigos de Deus novamente, e que o Senhor possa operar grandes bênçãos para que lá na frente você possa dizer, valeu a pena aquele conselho, valeu a pena aquela luta, valeu a pena aquela correção e repreensão que o Senhor me deu. Doeu, mas valeu a pena, foi para mim conseguir chegar onde eu cheguei, porque se eu não tivesse passado por aquilo, o Senhor quem sabe eu nem estaria mais aqui, estaria quem sabe no mundo, mas o Senhor, Ele te capacita, Ele te prova, Ele te passa pela fornalha, mas é para você estar bem estruturado, e lá na frente, quando alguém estiver passando por alguma dificuldade, alguma luta, você possa servir como testemunho gerado pelo Senhor, e que essa pessoa possa se inspirar e se espelhar em você e dizer, não, eu não posso parar, olha o servo do Senhor, olha a serva do Senhor, olha aquele jovem, por tanto que passou, não desistiu do Senhor, olha aquele jovem, por tanto que passou, tanta perseguição, mas se ele venceu, eu também posso vencer, o Senhor venceu, então Ele é comigo, eu também posso vencer. Irmãos, fiquem com essa palavra nesta tarde, que o Senhor possa falar mais no coração dos irmãos, e que nós possamos saber a quem nós temos servido, se é a Deus ou se é o inimigo, mas que nós possamos servir a Deus, não só estar dentro da igreja, pois estar dentro da igreja não salva. Estar dentro da igreja, quem sabe eu posso estar bem vestida, mas e na minha casa? E no oculto? Será que eu estou em comunhão com Deus? Será que no oculto, escondido aos olhos dos irmãos, eu estou fazendo o que Deus me manda? Orar, jejuar? Será que o Senhor tem se agradado de mim fora e dentro e fora de tempo? Será que o Senhor tem se agradado das minhas atitudes, das minhas companhias? Será que o Senhor tem olhado para mim e tem dizido, este é o meu servo, esta é a minha serva, este é o meu jovem valoroso? Será, irmãos? Pois a palavra do Senhor diz que nós somos fortes e corajosos, porque Ele é conosco. Só que a gente também tem que quebrantar o nosso coração e dizer, Senhor, usa-me, por mais pequeno, falho que eu sou, eu reconheço que eu não sou nada e o Senhor é tudo, Pai, mas me usa em Tuas mãos, eu quero ser diferente, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor, porque eu quero a minha salvação. O Senhor está disposto a te usar, o Senhor está disposto a fazer algo em tua vida, mas abandone as velhas práticas, renuncie o mundo, renuncie o pecado, deixe o pecado de lado, rejeita o inimigo e aceite o Senhor para que Ele possa te salvar, fazer uma grande obra na sua vida. Que Deus possa vos abençoar, meus irmãos.